Olá, amados, graça e paz. Hoje, dia 22 de setembro, dia que eu estou gravando, inicia a primavera. E assim a gente quer dar início à fase 3, que é o florescer. Mas antes de entrarmos propriamente no florescer, vamos fazer uma rápida recapitulação. Fase 1, fertilizar. E para fertilizar, a gente fez uma limpa, né? Limpamos o solo para então fertilizá-lo. Fase 2, fortalecer. Para que a gente possa fortalecer alguma coisa, primeiro precisamos cultivar. Então a gente lembrou da necessidade de cultivar o solo para então fortalecê-lo. E agora a nossa pergunta é: para que haja florescimento, para que haja flores, o que precisamos fazer? O que é necessário? E a conclusão que eu cheguei foi de que é necessário estarmos vigiando. Sim, vigiando. Pensem comigo. Os agricultores, os fazendeiros que têm plantações, né? A planta vai crescendo e eles precisam vigiar, porque vai vir um bichinho, né? Vai vir as pragas querendo comer a folha, depois querem comer a flor E é assim, se o bichinho comer a flor, não vai ter fruto, ou seja, ele não vai poder colher. Então é necessário estarmos vigiando, porque o inimigo vai querer atacar a plantação para que não floresça e que não haja fruto. Então, para a gente poder ver a flor e depois colher o fruto, a gente precisa vigiar. Sim, nesse sentido, isso vai de encontro ao que a gente estudou semana passada, de sermos um guerreiro, né? De a gente poder transformar as nossas enxadas em espada, nossa foice em lança. Sim, a gente está aqui para defender a nossa pátria. Essa é a nossa missão. Sermos verdadeiros guerreiros e guerreiras, ouvindo a voz do nosso general Cristo Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês, ela está registrada em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler com vocês do versos 8 ao 23, onde conta a história de Eliseu frustrando os planos do rei da Síria. Vamos ler comigo? O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, o homem de Deus aqui se refere ao profeta Eliseu: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Ou seja, o Eliseu, o profeta de Deus, era o cara que estava vigiando. Não era um soldado qualquer das tropas do rei. Não, era o profeta. Homens e mulheres de Deus, mensageiros do Altíssimo, são aqueles que vão estar vigiando. Deus está convocando eu e você para sermos profetas nesta geração e estarmos vigiando aos ataques do inimigo. E ele vai nos revelar aonde o inimigo quer nos atacar, para que saibamos avisar as autoridades da nossa geração para irmos exatamente nas estratégias e combater o inimigo. Não deixar ele comer a folhinha da plantação. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele achava que algum soldado seu lá dos sírios estava sendo um informante para o rei de Israel. Mas vejam só, um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Gente, vocês conseguem imaginar? Naquela época não tinha escuta, não tinha câmeras de vídeo, não tinha nada assim, tecnologias para escutar o áudio das pessoas. E Eliseu conseguia saber, gente, conseguia saber o que o rei da Síria falava no seu quarto.
os planos que ele fazia, a estratégia que ele montava no seu quarto, Eliseu ficava sabendo, porque o ouvido dele estava atento à voz de Deus, que revelava a ele todos os mistérios e os segredos. Então o rei da Síria disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Vocês acham que Eliseu, mesmo preso, não ia saber das coisas? Coitado, né? O rei da Síria não sabia com quem estava lidando. 14. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o auxiliar de Eliseu, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu, ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, cara, tu não faz ideia, tem muito mais gente do nosso lado do que do lado deles. Então Eliseu fez uma oração dizendo: Senhor, peço que abres os olhos dele para que veja, os olhos do seu auxiliar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. Amados, a primeira oração foi para Deus abrir os olhos do servo, para que ele visse, que muito mais forte era o exército que estava com eles do que o exército do inimigo. A segunda oração de Eliseu foi de que fizesse o inimigo ficar cego, que eles não enxergassem as coisas. E Deus feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Elias dirigiu-se a os seus inimigos e disse: não é este o caminho nem esta cidade, sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. Vocês conseguem ver a esperteza de Eliseu? Ele se fez de bobo, assim: cara, vocês não estão no lugar certo, vem cá, eu vou guiar vocês, vou levar vocês lá pro homem que vocês estão procurando. E ele era o cara, ele era o cara que eles estavam procurando, mas ele disse: gente, vem cá, eu vou guiar vocês, tá? E pensa o Eliseu guiando todo esse exército aqui até a capital da época, Samaria, que nesse contexto, Samaria era a capital onde ficava o rei de Israel. E ele leva todos aqueles inimigos até o rei de Israel, lá em Samaria. E aí no versículo 20 diz: quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, terceira oração: ó Senhor, abre os olhos desse homem para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: pai, meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Aqui vocês conseguem perceber que o próprio rei chama Eliseu de pai. Algumas versões falam Senhor. Pensem na alta consideração que Eliseu estava tendo, sendo chamado de Senhor, de pai. O rei pedindo conselhos a ele, um profeta. Amados, vocês conseguem entender que quando nós estamos sujeitos e submissos à vontade do Senhor, quando estamos atentos à voz do Senhor, quando Ele nos revela mistérios e coisas ocultas, pessoas de autoridade vão buscar conselho em homens e mulheres de Deus que sabem o que vão falar, que têm sabedoria, que têm voz de sabedoria, de conhecimento para aconselhar. Foi isso que o rei fez. E o Eliseu aconselhou o rei dizendo: não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes não só pão e água, ofereceu um grande banquete. Comeram e beberam, e ele os despediu e voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Gente, eu fico maravilhosa com essas histórias, porque assim, Eliseu era um homem igual a gente, ele tinha as mesmas tentações que a gente, ele tinha as mesmas necessidades que eu e você.
mas como que Eliseu foi usado tremendamente de forma tão grandiosa, né? Fez coisas extraordinárias na sua geração, porque era um homem temente ao Senhor, porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 25:14, diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Então, amados, a primeira dica é temer ao Senhor. Queremos ouvir os segredos do Senhor? Vamos temê-lo, vamos reverenciá-lo. Segunda dica, Jeremias 33:3, também é um versículo bem importante para a gente lembrar, diz: chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Gente, precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, precisamos chamar por Ele, perguntar: Senhor, o que o Senhor quer nos revelar? Mostra-nos coisas grandes e ocultas que o Senhor quer revelar a nós. O Senhor, Ele quer revelar, mas será que nós estamos realmente dispostos a ouvir as coisas extraordinárias que Ele quer fazer? Será que estamos atentos para a estratégia que Ele quer que a gente use para combater o inimigo, para fazê-lo de bobo, para confundir o inimigo e mandar ele embora ainda rindo da cara dele? Gente, que Deus nos dê a estratégia de Eliseu, de ter essa visão extraordinária, de ter essa visão sobrenatural, de ter essa audição sempre atenta, sensível à voz do Senhor, que Ele nos dê a ousada atitude, essa atitude ousada de se colocar, porque o Eliseu, ele tinha à sua disposição um exército sobrenatural, um exército cheio de cavalos, de carros de fogo, mas ele não chamou esse exército: ô exército, vem aqui me ajudar, não. Ele mesmo se colocou à disposição: vem cá, eu vou ser o guia turístico de vocês, eu vou levar vocês pro cara, né? E ele levou, fez esse passeio turístico com o inimigo, tipo assim, tirando sarro da cara deles. Então, assim, ó, Deus pode mostrar a cada um de nós, de repente, estratégias que podem parecer malucas aos olhos humanos. Mas, querido, se Deus falar, faça. Obedeça. Obedeça aquilo que Ele der de estratégia para você fazer, para vencermos o inimigo e podermos ver a nossa paróquia semeador florescendo. E aí, logo, logo vamos colher muitos frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Abraços e até a próxima.